tá ok? Então, vamos fazer ali uns exercícios, pessoal. Com a fórmula molecular C4H11N, são representados os pares de compostos abaixo. Prediga o tipo de isomeria existente. Ou seja, na letra A, eu tenho essa estrutura e essa estrutura aqui. Eu quero saber que tipo de isomeria existe entre esses dois. É isso que o exercício está pedindo, tá? Você vai olhar este e este na letra A. Que tipo de isomeria eles são? Eu já estou afirmando que eles são isômeros, tá? Porque todos eles têm a fórmula C4H11N, tá? E óbvio que para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, eu gostaria que vocês parassem o vídeo e tentassem fazer sozinhos esse exercício. E aí a gente volta corrigindo, tá bom? Para, tenta fazer e aí volta a corrigir. Então, vamos para o primeiro aqui. Bom, eles têm fórmula C4H11N, são isômeros. O que está mudando de um para o outro? Tá mudando a posição desse NH2, desta função amina. Ah, é isômero de função, professor. Não, não é isômero de função. A função é a mesma nos dois casos, então não é isômero de função, né? O que está acontecendo é que eles estão mudando de posição. Aqui a amina está no carbono 1 e aqui ela está no carbono 2. Então, essa isomeria aqui é uma isomeria de posição, tá certo? E essa outra aqui, o que está acontecendo na letra B entre essa estrutura e essa estruturinha aqui? Nos dois casos, né, continua sendo uma amina, né? O nitrogênio está no meio da cadeia agora, né? Ele não está na ponta. Então, é a mesma função, continua sendo a mesma função, função amina. Porém, como eu tenho um heteroátomo mudando de posição dentro da cadeia, ou seja, metido no meio de dois carbonos, aí essa isomeria é uma isomeria de posição, porque a amina está mudando de posição, mas é uma posição especial, chamada de metameria. Eles são metâmeros, né? Porque é o heteroátomo do meio da cadeia que está mudando de posição. E nesse último caso aqui, o que nós temos? Nós temos mesmo a fórmula molecular, né? A amina, novamente, né? A amina tá aqui, mesma função, né? Então, não é isômero de função. As duas estão no mesmo carbono, no carbono 1. Então, não é isomeria de posição. Também, esse nitrogênio está na ponta da cadeia, não está no meio da cadeia, então também não é metameria. O que está acontecendo? Aqui eu tenho uma cadeia linear ou reta e aqui eu tenho um carbono terciário. Olha, aqui eu só tenho carbono primário e secundário. E aqui eu tenho um carbono terciário. Ou seja, aqui eu tenho uma ramificação que aqui não tem. Então, nós temos aqui uma isomeria do tipo de cadeia. Por quê? Porque essa daqui é uma cadeia reta, normal ou reta, e essa daqui é uma cadeia ramificada, certo? Então, tá aí os tipos de isomeria, tá? Vamos lá, outro exercício, exercício 2. Prediga se os compostos propano-2-ol, propanol, éter etílico e metílico, butan-2-ol e éter metílico e butílico são isômeros. Bom, pessoal, vocês vão ter que desenhar as estruturas, né? E estudar suas fórmulas moleculares para saber se eles são isômeros ou não. Então, eu vou pedir para que vocês parem o vídeo e tentem fazer. Lembrando que para você conseguir desenhar as estruturinhas, né, obviamente que você vai ter que ter já entendido todas as aulas passadas de funções orgânicas. Para o vídeo, tenta fazer, depois volta a conferir, tá bom? Então, vamos lá. Prediga se os compostos propan-2-ol. Então, como que é que eu vou desenhar essa estrutura? Propan-2-ol, se termina com ol, eu sei que ele tem álcool na estrutura. Propan, prop, significa que é 3 carbonos, né? Tá aqui 1, 2, 3. An significa que é só simples ligação. 2 é a posição, né? Do que? Da função ol. Da função ol, do OH. E o restante eu sei que eu completo com hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3 hidrogênios para completar o octeto.
O propanol. Quando eu coloco o propanol e não preciso colocar o número na frente, significa que a hidroxila, o ol, está na posição 1, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3. E na posição 1, eu tenho o OH. Novamente, termina com ol, então é álcool, né? Tem OH. E aqui eu completo com hidrogênios. H2, H2, OH. Éter etílico e metílico. Lembra da função éter? Função éter é quando eu tenho oxigênio no meio de carbonos, né? De um lado eu tenho o etílico, e do lado de cá o metílico. Então, aqui é só completar com hidrogênios. Butan 2-ol. But é 4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Butan 2, ou seja, na posição 1, posição 2, eu tenho um OH, butan 2-ol, completa com hidrogênio, até cada carbono fazer 4 ligações. Éter metílico e butílico. Éter, novamente, a gente sabe que tem oxigênio. Metílico significa que de um lado do oxigênio eu tenho uma metila, e do outro lado, se ele é butílico, tem 4 carbonos. E daí é só completar com hidrogênios. Certo? Beleza, terminei as estruturas. Agora, para saber se é isômero, qual que é a condição para que eles sejam isômeros, pessoal? A condição é que eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, vamos contar aqui, nesse caso, quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3 carbonos, então ele é um C3. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. H8 e tem mais um oxigênio. Esse aqui é um C3H8O. Vamos ver esse daqui. Tem 3 carbonos, né? Então é um C3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8 e também tem um oxigênio. Também é C3H8O. Vamos ver esse daqui, ó. Tenho 1, 2, 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8 e mais um oxigênio, C3H8O. Vamos ver esse aqui. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, ele é um C4. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10O. E esse aqui, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. C5. H o quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Perdão, 12, e mais um oxigênio. Então, quais desses compostos são isômeros? Aqueles que têm a mesma fórmula, ou seja, o propan 2-ol, o propanol, também tem fórmula C3H8O, o éter metílico e etílico, também tem a fórmula C3H8O. Esses três aqui, então, tá? Essas três estruturas são isômeros. Já o butan 2-ol não tem a mesma fórmula, nem o éter metílico e butílico. Esses dois aqui não são isômeros, tá bem? E por último, o exercício número 3, também gostaria que vocês parassem o exercício e tentassem fazer depois, volta a ver se a resposta está correta, tá? Desenhe os isômeros do pentanal. Pentanal, né? Pente é 5, então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5. An significa que é só ligação simples entre carbonos, e al. Al significa que ele é um aldeído, ou seja, na ponta ele tem essa função aqui, C-dupla-O-H, ok? Então, tá aí a estruturinha do pentanal, é só eu completar agora com hidrogênios. Beleza? Aqui é a estrutura do pentanal. Qual que é a fórmula do pentanal? Aqui ele tem 5 carbonos,
Então, é um C5H 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais um oxigênio. Então, é C5H10O. Se você for fazer os isômeros, você vai ver que você vai ter que ter 5 átomos de carbono, né? 1, 2, 3, 4. Opa, perdão, deixa eu desenhar de novo, isso aqui tá feio. 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser aldeído, né, pessoal? Porque o isômero ficaria na ponta aqui. Se eu tentar fazer um aldeído aqui, o que, que vai acontecer se eu colocar o aldeído aqui? Não tem como, ó. Porque o aldeído ele tem que ser na ponta sempre, né? Porque ele tem que ter um hidrogênio. Se eu colocar uma dupla aqui, não sobra, né, para eu colocar um hidrogênio, porque o carbono só pode fazer 4. Aqui ele tá fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Não pode, certo? Então, não pode ser outro aldeído. Se eu colocar do lado de cá o aldeído, eles são a mesma estrutura, eu só estou virando ela do avesso. Então, não pode ser outra estrutura de aldeído. Vamos tentar colocar, então, um oxigênio. A gente tem que pôr um oxigênio. Como que eu vou pôr um oxigênio aqui? Eu posso tentar fazer uma cetona. E a cetona, ela tem que ficar pelo menos no carbono 2, ela não pode ser na ponta. Vamos ver se eu colocar uma dupla O aqui, como é que fica. Aí eu vou ter 3 hidrogênios aqui, vou ter 2 aqui, vou ter 2 aqui e vou ter 3 aqui. Como é que ficou essa fórmula? Ficou C5H10O. Exatamente a fórmula lá do pentanal. Então, ele é sim um isômero do pentanal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Beleza. Vamos tentar outra estrutura aqui. Vamos ver. Pente é 5, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Outra possibilidade que eu tenho de cetona, né, é não colocar carbonila aqui, colocar nesse carbono aqui, no carbono 3. E aí, se eu completar com hidrogênios, H2, H2, H3, a fórmula molecular é a mesma, C5H10O. Porém, como eu mudei a posição da carbonila aqui, são cetonas diferentes. As duas são cetonas, mas são cetonas diferentes. Então, também é um outro isômero do pentanal. Ok? Vamos tentar aqui fazer uma outra estrutura, ver se tem mais uma possibilidade. 1, 2, 3. Eu preciso ter um oxigênio. Qual é a outra função que tem um único oxigênio? Vamos tentar o éter. O éter tem que ter um oxigênio no meio da cadeia, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Vamos pegar e vamos colocar os hidrogênios aqui. H2, 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 H3. Qual que é a fórmula dessa estrutura? C5H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, C5H12O já não é isômero, ou seja, o éter não é isômero. Por mais que eu mude aqui o éter, coloque o oxigênio para cá ou para cá, a fórmula vai ser a mesma, C5H12O. Ou seja, eu nem vou tentar mais fazer as outras estruturas de éter, porque eu sei que éter já não é um isômero do pentanal, tá? Vamos tentar outra estruturinha que tem oxigênio, um oxigênio só. Qual que é a outra estrutura que tem um oxigênio só? Álcool. Vamos tentar. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na ponta vamos colocar um OH. Vamos completar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Qual que é a fórmula que ficou aqui? C5H, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, H12O. Também não deu certo, né? Então, um álcool também não é isômero do propanal. Os únicos isômeros do propanal são as cetonas. Aldeídos e cetonas são isômeros sempre, pessoal, desde que tenham a mesma fórmula molecular, obviamente, né? Nesse caso aqui, eu tenho
a propan 2-ona, e essa daqui eu tenho a 1, 2, 3, 4, 5, pentan 2-ona, e nessa daqui a pentan 3-ona, tá? Que são isômeros, beleza?